podcast São José, por Comunidade nos Passos do Mestre. Muito bem, este é o podcast São José e nós estamos hoje, mais uma vez, gravando mais um episódio e hoje de uma forma especial, porque os últimos episódios a gente sempre gravou online, né? Então a gente sempre convidava alguém e essa pessoa estava numa videochamada, a gente reproduzia aqui nesse podcast, ou mesmo no YouTube, se a gente conseguir fazer o que a gente está pensando, né? De também gravar o vídeo, então a gente vai dar um oizinho aqui para o vídeo. Se você está ouvindo, vendo no YouTube, você pode ver que esse é o primeiro podcast em vídeo que a gente está fazendo. É uma tentativa nova, né, da gente conseguir também alcançar outros lugares. Mas hoje é a primeira vez que a gente grava ao vivo e presencial, né? Então esse é o primeiro podcast que a gente grava no mesmo lugar com o nosso convidado. Então já dou um oi aqui, né, para o Lucas, né? Oi, Lucas, tudo bem? Opa, e aí, Roger? Esse é o nosso voz de locutor, nosso convidado de hoje, o nosso irmão de comunidade, né? Comunidade nos Passos do Mestre, que promove esse podcast, né? E o Lucas é um dos irmãos de comunidade, um dos irmãos mais velhos também, né? A gente está Quanto tempo está na comunidade, Lucas? 2012. 2012. Agora tem que fazer as contas. Aí tu faz as contas em casa, faz as contas, 2020 teria 9 anos. 9 anos. 9 anos. 9 anos. Beleza. Ano que vem tem festa de 10, então. Olha aí, hein? Olha aí. Que beleza. Sabe que eu e a Cici fizemos 15 esse ano. Olha aí. E a Cici disse que a gente ia ter que fazer um galeto dançante. Porque aqui nas paróquias de Gravataí, de onde a gente veio, tudo que era festa era galeto dançante, né? Era uma festa com galeto e tinha música depois, tinha baile depois, então a gente chamava de galeto dançante. E a Cici disse que a gente tinha que fazer um galeto dançante para comemorar os 15 anos. Mas chega de conversa, né? Hoje a gente está aqui para fazer esse podcast de uma maneira diferente, presencial. O Lucas está aqui comigo e a gente está gravando esse podcast para falar de nós, para falar da vida, mas também para trazer São José como um exemplo de vida, né? Que é a intenção desse podcast, da gente trazer essa intenção, né? São José é o baluarte da comunidade, um dos baluartes da comunidade, e fala muito a nós. E esse ano que o Papa traz o ano de São José, né? Declara como ano de São José, a gente tem feito esse esforço de falar um pouco mais de São José e trazer a nossa vida, né? Trazer como São José toca a nossa vida com seu exemplo, como São José vai intercedendo por nós, né? E como o seu exemplo vai sendo aquele espelho também de santidade, de vida, para que a gente possa viver. E hoje o convite para o Lucas, porque o Lucas, vou te apresentar aqui, né? Depois tu te apresenta melhor, né? A gente não combinou isso. Mas o Lucas é pai de 3, né? Da Clara, da Cecília e do Joaquim, que eu sempre troco o nome, eu sempre digo que é Benjamin, mas o pai do Joaquim, né? Casado com a Vanessa, também da comunidade. E eu tenho certeza que esse tema que a gente trouxe, que é um trechinho da carta Patris Corde, que o Papa lança, né, o ano de São José, e no número 5 ele diz assim, que São José é o pai com coragem criativa. Então, sempre que eu penso em criatividade, eu sempre lembro do Lucas. Então, eu sempre lembro de ti, né? Estou falando, né, com os irmãos aqui que nos escutam, mas sempre que eu ouço criatividade, eu sempre lembro de ti, porque tu sempre tem muitas ideias, tem como cuidar das crianças, como rever coisas de casa, como criatividade financeira também. Se der, a gente fala aqui também. Mas essa criatividade, essa paternidade com criatividade. E é isso que a gente pode falar hoje aqui, né? Então, trazer a nossa vida, a exemplo de São José, que a gente pode ir conversar, né? Hoje, nosso podcast é esse tema, falar da criatividade, né? Dessa paternidade criativa, mas trazer a nossa vida, trazer o nosso exemplo. E assim, não repara, porque a gente é tosco mesmo, mas a gente quer compartilhar um pouco da nossa vida, aquilo que o Senhor tem feito conosco também. Então, seja bem-vindo, Lucas, ao podcast. Legal, obrigado, Roger. Obrigado também pela tua colocação. Assim, eu fico pensando, né? Logo no início da carta, o Papa ele já trazia para nós também
dizendo que a criatividade ela vem de cima, né? Ela vem de cima. Então é interessante também enxergar esse teu retorno, né? Esse teu feedback, porque às vezes a gente se enxerga tão miserável, né, nas coisas, né? Com as nossas dificuldades, as nossas limitações. E quando o irmão dá um feedback assim para nós, a gente percebe, ó, tem alguma coisa que Deus está fazendo em mim, né? Alguma coisa está dando certo, né? Nesse caminhado que às vezes não parece que tá nada certo. Às vezes a criatividade ela não é tão visível, né? Como a gente gostaria que fosse, né? E ela precisa ser um exercício constante, né? Para que a gente consiga enxergar também que ela vem de cima, né? E eu acho que a gente já começa aqui. Vamos começar, já começamos. Perfeito. Eu gosto nesse tópico que o Papa trouxe sobre a criatividade de São José. Eu gostei muito, assim, que ele inicia falando, né, de acolher a própria história, né? Que a pessoa que é criativa, além dessa criatividade vir do céu, né, não é uma coisa tão própria nossa, né? A gente tem uma sensibilidade à criatividade, mas a criatividade vem de Deus. Ela precisa acolher a própria história, ela precisa entender a sua realidade, né? Para que tu possa ser também mais humilde em poder aceitar as adversidades da vida, né? Então, esse acolher a história é tu conseguir se identificar como uma pessoa miserável, uma pessoa que tem suas dificuldades, né? E que tu não consegue fazer tudo perfeito, né? Porque a criatividade, ela surpreende a gente, porque ela é algo que ultrapassou a nossa própria expectativa, os nossos próprios conceitos, nosso próprio planejamento, né? Ela vai além, né? A gente planeja uma coisa e acontece alguma adversidade que quebra esse planejamento e a gente precisa ser inspirado por algo maior para entender o próximo passo que precisa se dar, né? E esses insights, né? Essa capacidade, ela é um exercício constante, né? De proximidade, até eu diria, né? De proximidade, assim, com Jesus, né? Uma proximidade constante, né? E que vai ter muitas quedas, né? Eu enxergo, bem pelo que tu estava falando, feedback, né? Mas olha, eu acolho, né? Mas às vezes eu fico com aquela impressão, mas né, tem tanta coisa que eu ainda preciso, né? Que eu ainda preciso porque passa por várias dimensões, pela dimensão familiar, pela dimensão financeira, mas daí também tem dimensão social, dimensão, né, da minha própria intimidade com Deus, né? Que vai adentrando a necessidade de criatividade. Sabe o que tu falava antes ali sobre aqueles planos, né? Porque a gente vai fazendo os planos, né? Na nossa vida, por mais que eu não sou uma pessoa que planeja muito, a gente pode dizer assim, eu posso dizer que eu tô sempre pensando alguma coisa, sempre planejando alguma coisa lá, planejando a minha semana. Então, chega domingo, eu e minha esposa, a gente senta junto, e aí, como é que tá a semana? É sempre essa pergunta. E a gente olha o calendário e vai ver, quais são os compromissos que a gente tem essa semana. Então, tem isso aqui tal dia, a gente geralmente deixa um dia livre para nós, né? Para a gente estar junto, assim, para fazer alguma coisa junto. Porque às vezes nessa pandemia que a gente está sempre junto praticamente, mas um tem uma reunião, um está no quarto trabalhando, o outro está aqui na sala. Então, a gente está junto, mas não está, né? Mas a gente deixa um dia. Mas esse planejamento, a gente está sempre fazendo alguma coisa. Mesmo que a gente eu sou muito bagunçado, não tem planejamento nenhum. Não, mas a gente tem uma expectativa, um plano, né? Aquela coisa, eu gostaria de trocar de emprego, eu gostaria de ganhar mais, eu gostaria de fazer tal coisa, eu gostaria de fazer tal viagem, eu gostaria de, sei lá, colocar os meus filhos na escolinha, eu gostaria... Tem tantos gostaria que a gente tem e que a gente acha que não é plano, mas às vezes fica só na ideia, porque a gente não bota no papel. Mas fica naquele plano, né? Fica naquele ideal, assim. E aí, quando não sai do nosso jeito, a gente se frustra, né? E eu acho que esse é um ponto, assim, da criatividade, porque a gente vai criando as nossas expectativas, os nossos planos, e que são bons, né? Criar expectativa nem sempre é bom, né? Porque a gente sempre vai... É bom que a gente tenha uma expectativa sobre nós, mas uma real expectativa, não uma expectativa fora do nosso alcance, né? Tipo, eu que vou, sei lá, eu vou ser diretor de uma empresa.
Não é a minha expectativa, eu não quero isso, né? Qual é a minha expectativa? Então, ter uma real, e aí tu falou algo muito importante assim no início, né? Conhecer minha história, conhecer quem eu sou, porque daí eu consigo fazer os planos com o pé no chão, porque senão eu vou voar, né, nas ideias, né? E tem gente que é mais criativa do que nós ainda, né? Porque a gente é bem criativo, né? Vamos pensar numa ideia, uma coisa aqui, a gente tira muita coisa do papel. Mas tem gente que viaja às vezes, né? Então, se tu não sabe quem tu é e de onde é que tu vem, como o mesmo Papa fala, né? A gente vai viajar, a gente vai botar... Não vai conseguir alcançar, né? Exatamente. Eu estava pensando aqui, quantas vezes a gente se organiza para coisas, né? E a gente não pensa numa ordem até natural, né? Uma ordem até natural, nossa, né? E daí na organização, tu mesmo tu colocou coisas inalcançáveis na tua organização, né? Tu não consegue pensar em uma realidade diferente, né? Porque, por exemplo, né, tenho filhos, se alguém adoece, a minha realidade mudou, né? Então, eu preciso me reorganizar. E eu até anotei aqui, né? A criatividade é a ordem sutil de Deus, né? É a ordem sutil de Deus, assim, é aquilo que vai te dando, é a sutileza que vai dando ordem, na verdade, talvez inverter a palavra. É a sutileza que vai dando ordem para a tua vida, né? E a ordem, ela não é estanque, né? Não é uma coisa fixada, né? Eu estou falando aqui, mas eu estou pensando em várias coisas que eu precisava. Vai falar, vai que eu precisava mudar aqui também, né? Porque muitas coisas que eu preciso ouvir, né? E Deus vai dando para a gente essa vai dando inspiração para a gente se escutar também. Então, eu fico pensando nesse sentido, e de quantas vezes a gente, frustrado já com os nossos próprios planos, com a nossa própria organização, a gente desiste de se organizar. A gente desiste de dar passos mais concretos, né? E de enxergar que essas sutilezas, né, naquilo que não dá certo, são oportunidades para que a gente vá encontrando o ritmo da nossa vida também, né? Encontrando a nós mesmos, né? De alguma forma, tu vai ter que se identificar, né? Identificar a tua limitação, aquilo que a tua realidade, o momento que tu vive agora, e a partir disso tomar decisões, né? E essa decisão criativa, né? Que é muito semelhante às decisões que São José tomava, né? Ficar pensando, né, naquele José lá que era carpinteiro, que tinha uma profissão, sabia, enfim, né, construir muitas coisas, né, e com certeza deveria ter planos para dar a Maria ali um espaço digno para ganhar o filho, né? Deve ter feito um berço bacana. Aquela madeira sem prego. Aquele encaixe perfeito que a gente vê nos vídeos na internet. Nos vídeos, Então, daí ele chega lá e ele tem uma graninha que ele guardou lá para pagar uma hospedaria, chega lá, tá tudo lotado. O plano, eu tenho dinheiro, senhor, eu tenho isso, é só ir ali, pagar e ter um lugar para minha esposa ter o filho, né? Não, o senhor dá para ele uma estrebaria e ele tem que ter criativo lá de organizar aquela estrebaria para, né, para que ali nascesse o Filho de Deus, né? Nosso Senhor e Mestre. Então, tu imagina, né, o que podia desistir nessa hora, né? Podia falar, não tem o que fazer, né? Vamos aqui na rua mesmo. Não sei, né? Mas não, né? A criatividade, ela ultrapassa o nosso próprio planejamento, e ela reordena as coisas, né? Ela vai reorganizando as coisas na nossa vida. É interessante esse reordenar, porque o nosso plano às vezes é muito fora, né? Estou dizendo que o São José era, né? O São José era justo, né? Mas às vezes o nosso plano é tão fora que aquele plano quebrado, aquela situação que mudou, nos ajuda a reordenar, como tu fala, e para ir na essência. O que realmente é importante nesse momento, né? Porque às vezes, bom, tu trouxe o exemplo lá da doença, né? Bom, um dos meus filhos adoece, o que realmente é essencial agora? Né? Essencial é cuidar dele, cuidar dos outros, porque os outros não fiquem doentes também, né? Dar o remédio na hora certa. O que é o mais importante? Bom, agora o mais importante não é sair de casa, agora o mais importante é ficar em casa. E aí começa a reordenar para as coisas que são essenciais, aquilo que realmente é importante, né? Aí tu vai ver, não,
se acontece uma doença, todas as outras coisas eram supérfluas. Eu consigo ver que aquilo era supérfluo. Só não consigo ver, eu tenho um problema de conceito, né? Do que é o importante e o que não é. Mas esse exemplo da doença é legal, assim, porque é legal, né? Não é legal. Mas é bom para a gente entender. Quando acontece isso, ou quando morre alguém, né? Sei lá, um final de semana, a gente tem um plano de viajar. Mas aí morreu um parente, morreu um amigo, morreu... O que a gente faz? A gente vai viajar? Não, a gente vai lá né, fazer a nossa última homenagem, vai lá rezar, né? Vai no velório, vai no enterro, né? Se possível, né? Se é possível, né? Nessa pandemia. Mas a gente vai... O que é mais importante? Mais importante é a amizade, né? Que eu tinha, né? Mais importante é a família, né? Naquele momento. Então a gente começa a pensar, não, o que é mais importante? Claro, é justo planejar uma saída, uma viagem, sei lá, mas é justo também eu voltar para a essência. O que realmente é mais importante entre duas coisas, né? Entre viajar e ir num velório, por exemplo, né? A gente que fala tanto de luto, né? Eu vou fazer um parênteses aqui, se você não conhece a Casa de Escuta, conheça a Casa de Escuta, um lugar onde você pode ser escutado, né? Onde nós cuidamos, queremos ser um espaço de acolhida, para que possa a gente entender esses movimentos que nós temos na nossa vida, né? Que são os lutos, que são as perdas que a gente tem. Então, acesse o site da Casa de Escuta, né? casadescuta.com.br. Não é patrocinado, porque não precisa patrocinar a gente, né? A gente também é da Casa de Escuta, então acesse a Casa de Escuta. Então, e sinta-se à vontade, né? Nessa casa. Mas a gente falava, né? Quando a gente passa por isso, a gente vê o que é importante. Quando nós nos deparamos com a morte, né? A gente começa a pensar o que realmente é mais importante na minha vida, o que realmente é essencial, né? E aí a gente começa a pensar diferente, começa a repensar a nossa vida. Né? E eu estava pensando, né? Até falar, quando a gente fala de uma coisa assim, bom, alguém faleceu, é uma coisa um pouco até meio óbvia, né? Aquilo que precisa tem mais importância agora é acolher, né? E ser presença. Meu filho adoeceu, é uma coisa meio óbvia também, mas existe aqueles outros pontos também que são sutis e que exigem de nós a coragem, né? Essa coragem criativa, né? Por exemplo, eu estava lembrando aqui, logo que o Roger me convidou, né? Eu fiquei pensando, pô, como é que eu vou fazer aqui? Porque com as crianças, né, são 3 em casa, né, deixar sozinho com a Vanessa, daí já vem as preocupações naturais, né, da minha realidade. Né? Então, também não posso fazer com que todas essas limitações sejam sempre um empecilho para tudo, né? Mas daí surgiram alternativas, né? Podemos fazer tal horário, né? Daí, vamos fazer antes da reunião, né? Antes da reunião. Então, até a Vanessa chegou a me questionar, aliás, antes disso, né? Vamos fazer no sábado pela manhã, né? Daí a Vanessa me questionou, mas não dá para fazer antes da reunião, de repente fica mais fácil. As mulheres têm uma sutileza, né, na criatividade. Exatamente, sabe? E daí, mas é claro, é óbvio, né? Sim. Então, só que daqui a pouco surgiu um novo contexto, né? Vamos para minha sogra agora, que fica ali do lado da casa do Roger, né? E vamos levar as crianças para elas poder também conviver com os avós, né? Tem espaço ótimo, né? Vou de manhã cedo para lá. Vou mandar um áudio pro Roger aqui, daqui a pouco fica melhor para ele, né? E ficou melhor. Estamos né? estamos aqui na minha casa. Então, assim, as inspirações, elas mudam, né? Conforme o tempo, conforme a hora que vai acontecendo. E falar não custa, né? Só que às vezes a gente fica com isso retido para nós, né? A gente tem uma inspiração, temos algo novo surge e a gente não fala, não tem coragem de falar. E essa audácia, né? Santa audácia, né? Que a gente precisa ter, a gente não tem, e a gente não caminha por causa disso. Muitas vezes a gente vai passar mais trabalho para fazer as coisas porque a gente não teve coragem de expor para fora a criatividade que Deus nos dá. E que facilita muito, né? Facilita muito. Porque isso é muito legal, Lucas, trazer, porque é um exemplo concreto daquilo que é a criatividade, a coragem criativa, né? Quando tu me mandou a mensagem, eu falei assim, preciso conversar com a Ana, né? A gente tem que sempre consultar as esposas nas nossas agendas, mas também para ver essa criatividade, né?
E aí eu conversei com ela assim, mas é melhor, porque a gente não precisa ir tão mais cedo para Porto Alegre. Eu disse, então fechou todas, né? E ela assim, então e eu também vou sair, porque eu vou fazer alguma outra coisa. Aí eu disse, maravilha, também não vou importunar minha esposa, que vai ficar aqui em silêncio, porque a gente tem que gravar, né? E aí essa coragem criativa gera muitos frutos, né? Gera frutos muito bons. E aí a gente consegue ver na prática aquilo que é uma coisa tão sutil, tão simples, né? Que é a mudança de um horário por uma oportunidade, mas é que faz tão bem, né? A gente vai conseguir chegar mais cedo no nosso encontro comunitário hoje e chegar mais tranquilo, não vai estar gravando, né? Vai estar... Então, são frutos pequenos que a gente tem que saber aproveitar e olhar para isso, assim, né? E vão gerando, sim, uma leveza na missão, até. As coisas ficam mais suaves, porque quando alguma coisa está muito pesada, isso não é um fruto bom, né? Não é um bom sinal. É algo, fruto de Deus. Isso. É algo que precisa ser reordenado. E, às vezes, quando a gente enxerga um peso, corremos o risco de, logo de cara, querer não olhar para a raiz, né? Para a origem disso, né? Olhar para o resultado, né, final ali. Então não faço mais essa missão, né? Não é para mim. Então não é para mim, né? Porque é pesada, eu me sinto nervoso aqui na frente da câmera, né? Não é para mim, não é para mim. Eu falei errado, gaguejei, né? Então fugiu do que eu queria agora sair, né? Como um grande ator aqui, sei lá, radialista, né? Só que não é a minha realidade, né? Estou aqui para falar um pouco da nossa história. Então, essas coisas que batem de frente com as nossas expectativas também. Que a gente tem que ter sempre esse cuidado também para não acabar pesando algo que não é pesado, né? Não deve ser pesado, né? Essa leveza na missão sempre é necessária, assim, porque senão a gente sempre vai levar não só a missão, mas a vocação como um fardo, né? É um fardo, né? E a gente, vamos pensar num exemplo simples, que é da oração, né? A gente tem um compromisso de oração pela manhã, né? Somos chamados a isso. Mas, às vezes, tem um dia que desorganiza, que eu ou acordo mais tarde, eu, não vi o despertador, ou um filho acordou no meio da noite e eu me desorganizei, e aí eu não consigo rezar. Eu, né, acordo na hora da reunião, vou pensar assim, na hora do trabalho, tem que conectar aqui, né? Agora tudo home office, né? Já está dentro do trabalho, né? Isso também é uma coisa ruim, né? Separar o lugar, né? A casa e o trabalho. Hoje a gente tem que pensar muito assim. Eu trabalho home office há bastante tempo e eu tenho que sempre me lembrar que eu não moro no trabalho, por mais que eu more no trabalho, né? Porque é só levantar o computador que eu já estou conectado no trabalho. Mas eu tenho que lembrar que tem um limite. Eu tenho que cortar esse limite. Tem horas que eu tenho que desconectar e entrar na minha casa e voltar para minha casa, né? Então, só um adendo, assim. Mas me desorganizei, e eu não consigo rezar. E aí, só que o meu plano de santidade, meu plano vocacional era todo dia, às 6 horas da manhã, acordar, rezar meia hora, e depois rezar o terço, né, bem rezado, meditando os mistérios, né, pela manhã, como se a gente conseguisse, né, fazer tantas coisas pela manhã. E aí depois tomar um café, e aí depois tomar um banho, e depois ir para o trabalho. Às vezes a gente tem um idealismo na nossa vida, que bom se você conseguir fazer isso, mas é difícil, é muito difícil, né? Às vezes acorda, bota um café para passar, né? Olha, eu falando de café, né? Eu que estou aqui tomando um café. Olha aí, já acabou o meu, inclusive. Mas tu tem que fazer, tu tem que ter uma criatividade. Bom, acordei meio atrasado, o que eu vou fazer? Bom, vou escolher rezar, mas eu posso botar um café primeiro a passar para eu poder me acordar. O Senhor nos dá o café para nos ajudar a ter mais atenção para acordar, né? A gente tem que pensar nisso. Como é que eu vou fazer agora? Tô atrasado. Não vou rezar? Não dá tempo, né? Tenho um compromisso agora. O que eu vou fazer? O que é mais importante nesse momento? Bom, se eu puder só ler a palavra, eu não estou aqui chinelhando, né? Eu não quero que... Porque isso não é a rotina. Eu vou chinelhar toda vez e vou ler só a palavra. Mas assim, bom, meu filho ficou doente e eu acordei e não consegui rezar. Ele já acordou, tá chorando. O que eu vou fazer? Bom, não consegui nem pegar a palavra. Bom,
Então reza com ele, faz essa oração cuidando dele, né? Assim como São José, como Maria fariam com Jesus doente, né? A gente precisa entender os movimentos também na nossa vida. Então, claro, pode ser que isso seja sempre uma preguiça minha, né? Eu não consegui acordar para rezar, pode ser que seja uma preguiça, pode ser. Mas quando é uma coisa que sai do meu controle, ou às vezes assim, é um imprevisto que aconteceu. Não vi o despertador, estava muito cansado, trabalhei muito no outro dia, no dia anterior. A gente é humano, como tu falava no início, a gente tem que saber nos conhecer, né? Saber os nossos limites. Às vezes a gente tem que trabalhar até um pouco mais, né? Tu trabalha com informática também, né? A gente às vezes vai precisar, tem tempos que vai trabalhar um pouco mais e vai estar mais cansado. E aí naquele dia eu não consigo rezar. E aí o que eu faço? Então eu só tenho 5 minutos para rezar. Eu tinha preparado meia hora no meu plano aqui de vida, né? Na minha tabela de horários linda que eu fiz, que eu nunca consigo cumprir, tinha meia hora de oração e eu não consigo. Mas eu tenho 5. Bom, lê a palavra, né? Pede o Espírito Santo. Pelo menos, tenho 5 minutos, então usa bem esses 5 minutos. Faz uma meditação, pega um ícone, sei lá, acende uma vela, pega a palavra que é principal para nós. Não consegue ficar muito tempo, aqueles 5 minutos. Aí, tô rezando, eu vou trazer um exemplo das famílias com os filhos, né? Hoje vai dar certo, vou rezar, pega o diário de oração, começa a oração, tá lendo o evangelho, aí a palavra do Senhor, né? Terminei de rezar, a criança chora. Alguém vai ter que ir lá acudir, então, Senhor. Aí, primeira coisa que eu tenho certeza que às vezes passa no nosso coração Senhor, mas eu estava aqui contigo. Mas também com o teu filho, agora, o teu chamado é ser família, então o teu chamado vai lá, depois, se tu pode, volta a tua oração, né? Mas tem uma coragem criativa agora no Espírito. Senhor, que essa palavra se cumpre em mim e vai atender, né? E tantos outros exemplos que se tu quiser trazer também, mas que a gente não fique escrupuloso, né? Não, eu só tenho 5 minutos, então não vou rezar. Então não vou pegar nem a palavra, nem quero saber. Tu ia falando, eu ia lembrando de uma frase que o Padre Cauê me falou essa semana, que é o ótimo é inimigo do bom. Né? Então, tipo, o ótimo é inimigo do bom, porque primeiro a gente tem que fazer as coisas pequenas para depois a gente ser responsável pelas coisas grandes, né? Então, claro que eu gostaria de ter uma vida mais contemplativa, eu gostaria de poder, assim que acontecer alguma coisa assim imprevisto, né? Eu gostaria de olhar para aquilo e poder ter uma criatividade imediata, né? Poder ter uma inspiração imediata para aquilo, contemplar. Mas eu não consigo, eu não sou assim, né? Isso às vezes me frustra também, né? Nesse sentido. E eu ia trazendo na minha direção espiritual, assim, que a minha dificuldade de retomar o meu dia no final da noite, né? Enfim, por causa da minha realidade atual, né? E é interessante tu conseguir se enxergar quando tu não tá conseguindo dar passo, quando tu tá travado. Tu tá tendo esforço para tentar... tu tá realmente tendo esforço para tentar mudar aquilo. Não tô conseguindo de manhã, vou tentar um pouco mais tarde. Daqui a pouco tu já tentou de manhã, tentou de tarde, tu não consegue mais enxergar. A gente está tão inserido, às vezes, dentro de um contexto, às vezes de uma preocupação, que a gente não consegue mais dar conta sozinho. Então, é necessário também a gente enxergar quando a gente precisa de ajuda, né? E saber com quem compartilhar isso, né? Para quem tu vai levar, né? Porque, às vezes, a pessoa que está olhando de fora, ela vai te ajudar bem mais, né? A mesma situação da Vanessa. Falei para a Vanessa já, mas por que não faz? Quem sabe faz tal. Puxa, né? Tem que estar coração aberto também para receber, né? É verdade, né? Eu não estava conseguindo fazer, né, minha revisão diária ali toda noite. O padre falou: faz meio-dia também, faz de noite meio-dia, né? Uma hora tem que... Porque isso é muito importante. Eu olhar para o meu dia e enxergar assim: olha, isso me ajuda a acolher a minha própria história, porque quando acontece uma adversidade, né, na minha vida agora, ela já faz parte da minha história. E daí o que vai acontecer depois, né, vai passar por mim, né, e daí eu tenho que me abrir para acolher aquilo que Deus está me dando ali, uma criatividade, uma inspiração, ou querer fazer sozinho e enfim,
né, fazer de outra forma. Então, essa capacidade de reconhecer a própria história não é fácil, né? Não é uma coisa assim tão barbadinha, né? Tu tem que ter o exercício de estar olhando para a tua própria história agora, né? Para mim é muito importante, né? Cada vez quanto mais eu não faço, né, uma revisão diária ali de como foi meu dia, né? Briguei com as crianças, fiz o que eu não queria fazer, né? Agi de uma maneira que eu vou me permitindo ser pior ainda, né? Vou me permitindo ser pior ainda, né? Não reconhecer o que eu tô, aonde eu estou errando, e daí, além disso, também permitir que daí vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve, exatamente. Exatamente. Então, o quanto que é importante também a gente reconhecer quando precisa de ajuda, quando precisa falar com o formador, passar para a direção espiritual, né? Aquilo que a gente a nossa, porque é difícil da gente ser objetivo quando a gente não consegue enxergar a própria história. Sim. Eu não vou conseguir, né, falar para ti como é que eu estou me sentindo, Roger, né? Eu não vou conseguir expressar ali. Talvez tu pesque algumas coisas, né? Porque a gente também não consegue esconder tudo, né? A gente percebe que quando o irmão que ele não tá bem, né? E que ele também não está conseguindo se expressar. Né? É perceptível, né? E isso é muito interessante, Lucas, porque isso abre um leque muito grande de criatividade, né? Aqueles irmãos que são formadores, a gente sempre, às vezes, conversa sobre a formação, não sobre as pessoas, óbvio, mas sobre aquilo que a gente... Olha só, quem sabe a gente pode mudar isso, né? Essa semana a gente fez uma mudança de horário, uma sugestão de mudança de horário da oração comunitária, né? Que estava no horário, a gente antecipou meia hora. Para quê? Porque a gente está vendo que alguns irmãos se atrapalham depois ou antes, a gente vai... quem sabe a gente repensa, porque nada é tão fixo assim que não possa mudar, né? E esse pedido de ajuda que tu fala, assim, tanto para o formador, como diretor espiritual, para algum irmão mais velho da comunidade, né, falando que vocacionalmente, isso é muito importante, porque às vezes, e a gente sempre tem esse coração que acha que a gente está sendo julgado, né? Porque a gente julga tudo, né? A gente olha uma situação e julga. Uma vez eu ouvia sobre formação, sobre os julgamentos, né? Porque a gente, às vezes, tem um coração muito julgador, a gente vê uma situação e está julgando, né? Você que está escutando esse podcast está julgando a nossa história, está julgando os nossos comentários, e é normal, a gente está sempre julgando. Será que isso é bom? Isso é ruim? Ou já julgando, não, acho que isso aqui não faz sentido que esses dois aqui estão falando aqui, né? Estou perdendo meu tempo. Mas o julgamento, a gente tem que ser não imparcial, porque a gente sempre tem uma opinião. Se a gente vê alguma coisa, a gente tem uma opinião. Se a gente... É difícil, vamos falar sobre política. Você tem uma opinião sobre a política atual do Brasil? Não gosto de falar de política. Não, você tem uma opinião, só não quer expressar, né? A gente tem medo do julgamento. E aí a gente tem medo do julgamento dos irmãos. E que, assim, quando a gente vive em comunidade, quando a gente vive na igreja, vivendo essa fraternidade, a gente não precisa ter medo de ser julgado. Ser julgado parece que a gente vai ser condenado, né? Mas, assim... Tantos irmãos que já passaram pela mesma situação, ou passam pela mesma situação que eu, quando eu partilho, quando eu abro a minha fraqueza, é ruim, né? Porque eu estou me mostrando, aquela coisa assim, eu mostro a minha feiura. E eu só quero mostrar aquilo que é bonito. Mas a vida comunitária é feita das feiuras, né? Vou fazer uma frase de efeito aqui. A vida comunitária é feita das feiuras. É feita das belezas, né? Das nossas vitórias, das nossas conquistas, né? Dos nossos frutos, mas também das nossas feiuras, do nosso pecado. Porque nós somos pecadores. É bom que tenha pecado? Não é bom. Mas a gente tem, e aí assim, se a gente não pede ajuda, a gente não se ajuda. Né? Eu não me abro ao outro, se eu não vou na confissão e falo os meus pecados, né, eu não me dou a graça de ser curado daqueles pecados. Se eu não vou e falo para o meu formador a minha dificuldade, não, tá tudo lindo, eu rezo todo dia de manhã, rezo o terço meio-dia, de noite eu faço minha revisão de vida, vou na missa todo dia, né? Sou muito piedoso nas minhas orações, aquela coisa, meu trabalho. Quando a gente parenta muito santo, a gente não é nada, né? Não faz nada. Quando a gente é muito perfeito, beleza, então só falta ir pro céu agora, né? E a gente faz uma estatuazinha tua, né? Vamos fazer um ícone, né? Mais bonito agora.
não é isso. A gente tem que trazer, olha, eu tô com essa dificuldade, eu não consigo, mas eu quero. Quando a gente traz esse nosso coração humilde, que é tudo aquilo que falava no início, né? Se reconhecer. Eu sou pequeno, eu não consigo, sabe? Que ridículo, eu não consigo rezar de manhã. Como é que eu faço? Me ajuda, né? Aquele que olha sobre ti, aquele que tu está partilhando, tu vai dizer, Roger, quem sabe então tu, em vez de colocar tua meta de rezar meia hora, tu reza, vamos começar com 10 minutos, né? Tenta rezar 10 minutos essa semana. Não, 10 minutos, 10 minutos é ridículo, não, nem vou começar com 10 minutos. Não, mas tu não reza 30, né? Então reza 10, tenta rezar 10, depois tu aumenta, né? Essa criatividade de olhar, mas quem sabe tu troca tal coisa que tu tá fazendo, mas eu tô fazendo, não sei, sabe? A gente consegue conversar e a gente sempre tem esses insights, né? É tão chique a gente falar de insights agora, né? Meu trabalho novo agora é trazer insights pro negócio, né? Insights é trazer ideias novas a partir daquilo que tu tem. Então, eu vejo aquilo que eu tenho e trago coisas novas. Vou pensar fora, quem sabe tu faz tal coisa. Quem sabe no final de semana tu traz as crianças para tua sogra para ficar, porque os avós gostam das crianças, né? Te ajudam, já ajuda eles a dar uma animada, né, na semana, e ajuda vocês também a gravar um podcast, por exemplo. Isso aqui não foi uma sugestão, mas gerou de vocês, né? Mas são tantas coisas que a gente pode gerar na criatividade e que a gente não gera porque a gente não partilha. Então, é um negócio... a gente precisa se humilhar, né? Nós precisamos nos humilhar, entender de onde é que nós vemos, da terra, né? Do humus que a gente vem, da humilhação, para que a gente possa entender quem a gente é e possa crescer na criatividade, né? Exatamente. Tu ia falando ali da humildade, né? A criatividade, ela exige, né, a humildade. Ela exige, tu precisa ser humilde para poder ser criativo. Porque essa é a parte de reconhecer, né? E ela tem esses dois viés, né? Que é tanto para aquele que pede, né, se reconhece necessitado e pede, como aquele que reconhece uma necessidade e fala. Sim. Né? Então, enxergar também assim, nossa oração comunitária tá boa, não tá boa? O que vem ao meu coração? Né? Podia ser assim. Não, mas eu não vou falar porque teve uma formação que falaram que tinha que ser assim. Não é estanque. Né? Pode ser que em alguma formação surja alguma fala de algo que a gente precise. De um ideal. De um ideal. A gente precisa rezar 30 minutos. E isso é um ideal, é o mínimo que a gente pode, que a gente precisa dar para Deus. Mas para mim poder chegar nesse mínimo, às vezes eu preciso dar um passo atrás. Porque se eu não consigo, se eu estou patinando nisso, né, eu preciso falar. Eu preciso ter a coragem de mudar e falar, eu vou para 10 minutos, 10 minutos eu acho que é pouco. Não, daqui a pouco tu pode partilhando perceber que também não é que tu pode ter uma outra alternativa. Mas é essa coragem, né, de reconhecer que a criatividade, ela tem os dois viés, né, que passa por quem te fala também e passa por ti, né. Então, não é só tu, porque se a gente acha que a criatividade vai vir só de mim, então eu vou ter as ideias boas agora para minha vida e as opiniões dos outros não me afetam. Não, passa também, né? Eu posso ter uma ideia que eu acho genial e quando eu partilhar com o Roger aqui, ele, olha, eu tenho um olhar aqui um pouco diferente para te apresentar. O que tu acha? Se eu tiver coração fechado para aquilo, preso já no meu plano, né, na minha organização, né, na minha expectativa que eu criei em cima de algo magnífico que eu pensei, pronto, eu já me fecho para a criatividade. Né? Agora, se eu permito dialogar mais, ou daqui a pouco discordar do que o Roger me falou e expressar para ele, eu já me abro, pelo menos, a isso. Né? Então, como passa, né, a criatividade, né, essa criatividade que vem do alto, né, ela passa por nós e passa pelo irmão também, né? Não é uma coisa estanque, né? Uma coisa parada, ela não para nem nas próprias formações, né? A gente tem uma formação que vai nos trazer uma questão do ideal, mas a gente não pode ser travado, né, ser engessado por causa de algo, de repente, que eu estou percebendo, estou tendo alguma ideia e não falo porque eu já me
já me dei, né, por vencido de algum conceito fixado, de algum plano. Que é ruim, né? Exato, exatamente. Então, é bem interessante falar disso, né, porque é realmente um leque gigante, né, falar sobre a criatividade. E a gente precisa se colocar, né, eu acho que esse caminho de se reconhecer e se colocar humilde, pequeno e junto, né, eu sempre penso que não só o criativo é aquele que tem muitas ideias, mas o criativo é se deixar nessa coragem de se deixar tocar juntos, né? Se formar comunidade, porque o formar comunidade tem disso. Eu junto, eu olho para a opinião do outro, eu pergunto, eu questiono. Enquanto falava, eu estava lembrando daquela piada que sempre vem quando a gente está pensando em algum retiro, alguma coisa, que é a ideia de fazer um retiro chamado Porta Fidei, né? Tu deve lembrar. Porque quando o Papa Bento XVI, Papa Emérito Bento XVI, escreveu um documento bem fininho, chamado Porta Fidei, eu levei para a comunidade uma ideia de fazer um retiro. Eu criei um retiro na minha cabeça, Lucas, assim, maravilhoso, final de semana e tal, né? Outra época. E aí, não, fazer um retiro Porta Fidei. E aí esse retiro nunca vingou, porque não era algo que ecoava nos irmãos, era uma coisa que veio da minha ideia. E claro, às vezes a gente tem muitas coisas que vêm do nosso coração e que ecoam no coração dos irmãos. Mas esse não ecoa em ninguém. E aí, sempre que tem alguma reunião, né, que a gente vai pensar alguma coisa e tal, alguma ideia, e aí sempre alguém que lembra, quem sabe o Porta Fidei do Roger, tá? Porque a ideia é só minha, e virou uma piada, porque se eu tivesse me fechado, eu não daria mais ideias, né? Eu não traria mais aquilo que eu estou sentindo, aquilo que vem, aquilo que Deus inspira, ou até as minhas ideias loucas, né, que às vezes podem ecoar no coração do irmão, eu acho que isso aqui é bom, mas a gente tem que abrir mão das coisas, né? Mas os irmãos sempre reforçam, e o Porta Fidei, e eu consigo brincar com isso porque eu não sou apegado, mas isso lembra o quanto a gente pode ser criativo e precisa ser aberto ao outro, a fazer com o outro. Esse retiro não vai sair, né? Se Deus quiser, não vai sair, né? Não, porque não mas outros vão, né? Outros vão, mas a gente vai fazer junto, né? E esse negócio de abrir-se ao outro, isso a gente começou falando de coragem criativa, né? E a gente está falando de tantas coisas que tocam isso, né? Que falam da vocação, que falam da oração, que falam do nosso jeito de ser, mais comunidade, né? Porque essa coragem criativa também forma comunidade, né? Forma quando tu falava, né? Eu tenho uma ideia aqui para oração, porque eu acho que aqui não tá indo bem, mas como é que eu posso... Cara, fala, né? Fala. O máximo que a gente vai receber é como Porta Fidei. Eu acho que não. Mas, e acho que sim. Por que não, né? Então a gente tem que estar sempre se colocando, sempre participando, né? Aquela assim, eu tô junto. Não, mas participa, né? Faz junto, né? É aquela coisa que a gente sempre brinca com os pais, né? Às vezes a gente vê as situações, né? Tristes, né? De ver uma família assim, com os filhos, por exemplo, né? Um exemplo, né? Uma família com filhos, e a mãe é que corre atrás das crianças, é só a mãe. O pai fica sentado, né? Só olhando, só observando, assim, tipo, não toca, né? Vai numa festa de aniversário, quando tinha as festas de aniversário abertas, né? Então, quem estava correndo atrás das crianças era a mãe, é só a mãe que corre atrás, é só a mãe que dá a bronca. Mas aí o pai vai lá e ajuda, né? Ajuda. Ou aquele casal que recém casou, né? Não estou trazendo, porque aqui é a situação de todos, né? Aquele casal que é recém-casado, e a esposa diz, fulaninho não me ajuda. Não, mas não é para ele te ajudar. Não é para ajudar. É para ele fazer junto, né? O casamento é para fazer junto. Os filhos fizeram juntos, então cuidem juntos, né? Então é tão bonito quando a gente se preocupa com isso, e eu vejo isso que quando a gente está entre as famílias, tem um cuidado sobre isso, né? Os homens não ajudam, eles fazem juntos. Né? Então, por quê? Porque se coloca a caminho, entende o que é o ser família, né? Então, a comunidade também é esse. Eu vou ajudar. Não, vai fazer junto, né? Às vezes, eu sou novo na comunidade, eu entrei ano passado. Não, mas faz junto, tu constrói junto, cada um tem aquela imagem assim, cada um é um tijolinho, né, que vai construindo a comunidade.
E se eu não coloco o meu tijolo no lugar, se eu não coloco a minha vida, né, em movimento, eu não formo comunidade. E exige essa coragem, né? Essa coragem, porque fazer junto, tu tem que ter coragem para se... como é que é a palavra? Me fugiu agora, mas para se indispor, né? Tu tem que ter coragem para se indispor. Se vou ter que ir cuidar das crianças, eu vou ter que deixar aqui de beber meu copo d'água, né? Vou ter que deixar, sei lá, de ver meu futebol, de fazer... Eu vou ter que renunciar, né, a um direito meu, né? Ou se eu vou ter que fazer junto, eu vou ter que fazer também do jeito da outra pessoa. Eu vou ter também que abrir mão de algumas coisas, vou ter que conversar, vou ter que... daqui a pouco não vou concordar com alguma coisa, vou ter que falar, né? Vou ter que expressar, e a pessoa não vai concordar comigo, e a gente vai ter que ter uma conversa, um DR ali. Uma discussão normal. Né? Então, e daqui a pouco, para que isso possa entrar numa sintonia, né? Porque senão sempre vai ter um ponto que vai estar desintonizado, né? E que daí ninguém toca nesse ponto porque não aqui dá briga. Aqui não pode, né? Aqui não pode. Não, aqui precisa. Aqui precisa. Aqui precisa, né? Precisa. Então, eu estava lembrando assim, talvez não tenha tanto a ver assim, mas são as curas que Deus vai fazendo também através da própria criatividade, né? A gente vai percebendo. Logo que antes de casar, teve o chá de panela, e daí fizeram uma entrevista comigo para apresentar para a Vanessa lá, e ela responder. E daí teve uma que eu respondi assim para a Michelle, né? O que a Vanessa menos gosta de ti? Daí eu falei, que eu sou um pouco incisivo. E daí me percebeu na hora e falou, tu é teimoso, né? E eu sou teimoso. Até para dizer que eu era... Até para dizer que eu era teimoso, eu tinha dificuldade, né? Eu tinha dificuldade. Daí chegou lá no dia e ela acertou na mosca, né? Falou, eu não gosto porque ele é um pouco teimoso. E isso ficou muito forte, né? E era uma realidade minha, né? Eu me deparei com essa realidade. E daí, só que daí eu comecei a me proibir de ser teimoso. Só que não é isso, entendeu? Não é isso, porque a teimosia também ajuda a levar a Vanessa para o céu, né? Em alguns pontos. Então, qualquer coisa que eu fazia, tu é teimoso, né? Poxa, e eu personifiquei essa teimosia, que eu não poderia ser teimoso. Ficou ruim, né? E daí faz 1 ano aí, hein? Olha depois de uns 5 anos de casado, eu comecei a ser mais teimoso com a Vanessa de novo, sabe? Mas não uma teimosia... qualquer, né? Eu tenho naquilo que eu percebo ser algo, né? Tem uma inspiração ali, isso não me parece valor, legal, né? Não me parece ser interessante para nós isso. Mas por quê? Eu não sei explicar às vezes. Tô sentindo, né? Que não... Eu tô tentando verbalizar, então a gente vai elaborando junto isso. Também não posso, né, ser teimoso por uma coisa que eu não consigo explicar, né? Mas no sentido de que, poxa, eu preciso elaborar, por que isso não tá soando bem aqui para mim? Por que isso não está soando bem, né? Eu preciso falar também. Olha, eu estou vendo que se a gente fizer desse jeito, não me soa bem, sabe? Parece que vai ser um dia que vai ser mais corrido e tal. Daqui a pouco tu vai prestando atenção naquilo, tu vai olhando para os fatos, para a tua história, para aquela realidade, e pum, tu enxerga por que tu estava. Então, Deus também nos dá essas pequenas inspirações diante das circunstâncias, das opiniões, e a gente precisa expressar isso, né? E nós homens temos essa dificuldade natural de nos expressar, né? Porque a gente precisa, geralmente para nós é mais concreto as coisas, né? E se expressar, às vezes, a maioria das vezes é sentimento. Eu estou sentindo isso, não estou me sentindo bem. E geralmente os homens têm essa falta de clareza com os sentimentos, né? A gente podemos fazer um podcast só sobre os sentimentos, né? Porque a gente não tem essa clareza em nós mesmos, né? Por isso que nós temos eu estou sentindo que isso não vai dar certo, mas eu não... mas aí as mulheres vão perguntar, mas por quê? Eu não sei explicar, né? Mas eu sinto que... Aí se eu começo a parar, e aí eu começo a olhar para mim, aí eu começo a identificar algumas coisas, né? Com esse trabalho de se conhecer mais, né? E de deixar o outro... e até mulheres nos ajudem a expressar os nossos sentimentos, né? Porque é necessário, né? A gente precisa disso, né? Senão, precisamos. É o sentimento onde a nossa conversão precisa acontecer
lá no mais íntimo, né? Onde nós sentimos as coisas, né? No nosso sentimento. Né? A gente precisa converter não só nas nossas atitudes, mas também colocar nossa intimidade convertida, né? Converter o nosso sentimento, né? Onde nós não converter de mudar o nosso sentimento, porque a gente está sentindo raiva, a gente vai dizer que está sentindo feliz porque, não é santo sentir raiva. Não, Jesus também sentiu raiva, sentiu, né? Se irou, né? Lá quando viu os vendilhões no templo, né? Foi uma vez, né? Mas também ele sentiu isso. Então, por que não é santo? O santo é aquilo que eu faço, né? Ou eu faço ou não faço com o meu sentimento. Aí já estamos entrando em outro assunto aqui, de outro podcast, né? Vamos deixar para outro podcast. Que dá para manga falar sobre sentimento. Eu penso assim, né? Que a gente às vezes percebe, às vezes, um irmão, né? Um irmão que pode estar um pouco mais abatido, pode estar afastado, né? E daí, talvez a nossa primeira impressão vai, esse aí está afastado da gente, né? Mas daí eu também lembro daqueles amigos que levaram o amigo na maca, sim. Né? E o Papa comenta assim, a criatividade deles não tinha como alcançar Jesus. Eles poderiam ter falado assim, olha, tá com o cara ali na maca, olha, hoje não vai dar. Tem muita gente aqui. Tá lotado, entendeu? Lotaram o pub ali, não tem mais, entendeu? Não, eles foram lá, tiraram as telhas e desceram. E daí, tamanha foi a criatividade que Jesus se compadeceu deles. Você admirou deles, né? E daí, né, por uma admiração à fé dos amigos, ele salva aquele que estava paralisado, né? Então, assim, qual a nossa postura, né? Quando a gente enxerga, às vezes, um irmão na queda, a gente percebe, né? Percebe. A gente tem essa criatividade também, né? Daí, talvez aqui também, né? A quem hoje conduz, né? Os formadores, né? Essa capacidade criativa de conseguir conduzir até Jesus, né? Aquele que está paralisado, aquele que está... É uma criatividade que exige mais do que olhar para nós mesmos, né? Só para nossa realidade. Mas daí a gente começa a olhar também para a realidade do outro, né? Mas só consegue fazer isso quem olha para si, né? Exato. Quem consegue reconhecer em si a sua realidade. Sim, isso aí. A gente não consegue olhar para o outro enquanto a gente não olha para nós mesmos, né? Aquela coisa assim, eu só consigo ver no outro o meu defeito, porque é o que eu consigo ver em mim, né? Mas eu consigo também ajudar o outro quando eu consigo perceber as coisas, os passos que eu dou, né? As renúncias que eu faço. E aí a gente vai vendo no outro. Mas, Lucas, muito bom o nosso assunto, assim. A gente poderia falar muito mais sobre outras coisas. A gente pode até deixar aqui registrado para a gente fazer outros podcasts e falar sobre sentimento, sobre vida financeira, né? A gente até pensou em falar sobre vida financeira, só que não deu tempo. A gente já ocupou o tempo desse podcast aqui todo. E eu acho que é legal também, enquanto falava, né? A gente falava dos homens aqui. Vamos trazer mais, né? Vamos trazer os outros irmãos de comunidade para falar juntos, fazer um mesão, assim, para falar sobre isso, porque isso é muito interessante. Trazer a nossa experiência, que eu acho que, não porque a nossa experiência é melhor, né? Mas a nossa experiência pode ajudar muitos irmãos, pode ajudar muita gente, né? Não só os homens, né? Mas as mulheres também, né? A gente fala aqui de São José, mas aqui não é um podcast machista, né? Que só tem homens, né? Sim. Mas daqui a pouco também vamos trazer as gurias aqui para falar com a gente, né? E trazendo a nossa partilha, que a nossa partilha é aquilo que nós já vivemos, aquilo que nós já passamos, já sofremos, já vimos a formação que Deus faz em nós, que possa ajudar mais irmãos, né? Possam se aproximar mais do mestre a partir de São José. São José possa ser esse intermédio aí que nos ajuda a caminhar, nos ajuda na criatividade, nos ajuda a nos reconhecermos quem somos para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Né? Amém. Amém. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua disponibilidade e foi muito legal a gente conversar aqui e que a gente possa repetir muito mais vezes esse nosso podcast aqui e que esse podcast possa chegar a mais lugares, né? Então, se você está escutando pela primeira vez, tanto no YouTube, esse é o primeiro que está indo no YouTube, então divulga, convida outras pessoas, manda para quem está precisando ouvir isso, né? Manda para quem não está precisando também, porque às vezes a gente consegue alcançar pessoas que
que necessitam e a gente não sabe, né? Também no Spotify, que a gente tem colocado às quartas-feiras, tem mais episódios dentro do Spotify, então você pode acessar no Spotify outros episódios e pode acompanhar o nosso conteúdo também, certo? Siga as páginas da comunidade no Instagram, @nospassos-do-mestre, no Facebook, facebook.com/nospassos-do-mestre, e a Casa de Escuta, como nós falávamos bem no iniciozinho lá, um lugar de escuta, onde nós queremos te escutar, uma missão da comunidade Nos Passos do Mestre. Você pode, no Instagram, acompanhar pelo @casa_de_escuta. É isso, né, Lucas? Vamos botar aqui na tela. Vamos botar na tela aqui embaixo. Pesquisa Casa de Escuta no Instagram que vai achar. É que tem um underline no meio ali, eu não lembro onde é. E no Facebook, Casa de Escuta Santa Maria Madalena. Ou, e aí eu diria que mais importante, olha o nosso site, né? casadescuta.com.br. Entra lá, o site é novinho, a gente acabou de lançar. Tem material sobre luto, né? O que é o luto, para que você possa ajudar. Nós temos dentro da Casa de Escuta muitos serviços, né? Que podem te ajudar no momento que você está passando, ou alguém, né? Porque nessa pandemia, com certeza, a gente ou está sofrendo de alguma perda, ou nós temos alguém próximo, com certeza a gente conhece alguém, né? Então, site www, não precisa digitar www, né? Eu sou velho aqui, né? Cringe, nem diriam os mais novos, né? casadescuta.com.br. Você vê todo o nosso material, como nos engajar, como nos contatar, certo? Fica com Deus e nos vemos no próximo episódio. Até mais. Até o próximo.